Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. É motivo de grande privilégio poder ministrar a você, ao seu coração, esta manhã, o nosso primeiro estudo de Escola Bíblica Dominical de 2021. Olha que bom, né? Estamos vivos, continuamos na luta, sendo guiados, protegidos, guardados por Deus. E isto é bom demais, não é? Estamos aí num tempo de férias, pessoal tudo viajando, né? E espero que você possa estar acompanhando a gente aí. E hoje nós vamos fazer um fechamento aqui do que nós vínhamos conversando durante 16 estudos. Os estudos sobre pecados intocáveis. Ou uma tradução, né, ou para simplificar um pouquinho melhor aí, aqueles pecados sutis, que muitas vezes nós nem enxergávamos como pecado. Mesmo assim, a Bíblia nos mostra que são pecado e que, estando agindo de acordo com aqueles pecados que nós listamos ali, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo, eu quero orar com você. Quero orar e pedir a Deus que possa falar aos nossos corações e também pedir proteção para aquelas pessoas que estão em viagem, o pessoal que está na estrada, o pessoal que já chegou, pedindo que Deus possa trazer em segurança também. Então feche seus olhos comigo e vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, queremos te agradecer pelo teu cuidado, queremos te agradecer porque até aqui o Senhor nos sustentou e temos certeza, ó Pai, de que isto é prova do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade e de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso nós te agradecemos, por isso nós bendizemos o teu nome. E neste momento especial, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que possa proteger, guardar, continuar guardando, ó Pai, aquelas pessoas que estão tirando tempo para descanso, pessoas que estão aí em viagem, longe de suas casas, ó Pai, proteja as casas, guarde de todo mal, guarde das ações de ladrões, de bandidos, proteja, guarde mesmo, ó Pai. Também guarde as pessoas que estão nas estradas, guarde-os de erros humanos, guarde-os, ó Pai, de erros mecânicos. Por favor, ó Pai, guarde da maldade do ser humano. É o que nós queremos te pedir, ó Deus. E neste momento de estudo da Tua Palavra, nós queremos pedir ao Senhor que nos oriente, que o Senhor nos encha com o Teu Santo Espírito, para que a Tua Palavra encontre lugar em nosso coração. É o que nós te pedimos nesta manhã, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, então o nosso estudo de hoje, ele traz para nós como título uma pergunta. E a pergunta é, e agora? E agora? Ou seja, agora que nós vimos aí vários pecados que nós estamos chamando de sutis, de acordo com o texto que nós temos, que nós escolhemos para ministrar esses estudos para você, do livro Pecados Intocáveis, de Jerry Bridges, ou Jerry Bridges, eu não sou muito bom de inglês, mas enfim, nós estudamos durante 16 lições este assunto, e agora o tema do nosso estudo de hoje é esse, e agora? E agora? Então, se você acompanhou até aqui, você tem percebido que nós tratamos de assuntos difíceis, porque são realmente assuntos sutis. Quando nós analisamos detalhadamente muitos pecados, esses pecados sutis, nós percebemos que eles são toleráveis nas nossas vidas. Só que diante de Deus, Deus não tolera o pecado. E não existe pecado grande nem pecado pequeno. Nós conversamos sobre isso durante todo o tempo, E muitas vezes eu acredito que foi doloroso para você, ou foi uma tarefa dolorosa para você, se ver praticando tais pecados. E o que nós esperamos quando nós nos propomos a estudar estes capítulos, realmente foi isso, que realmente tenha sido algo doloroso, sabe? Porque isso significa que você foi honesto, significa que você foi humilde o bastante para admitir que você praticava alguns desses pecados. E agora você decide
não mais praticar. Você reconheceu, você chegou a um nível de pedir perdão a Deus e agora o que nós esperamos é que você não mais pratique tais pecados. A nossa intenção era jogar luz, né? Jogar luz de acordo com a palavra de Deus para que você entendesse isso, você pudesse pedir perdão e não mais praticar. Lembre-se de que Deus, Ele se opõe aos arrogantes, mas Ele dá graça aos humildes. É o que nos diz 1 Pedro 5,5. Né? 1 Pedro 5,5 nos diz isso. Deus, Ele se opõe aos arrogantes, mas Ele dá graça aos humildes. Também nós temos as afirmações iniciais lá do Sermão do Monte, lá em Mateus 5. Né? Eles trarão para mim e para você coragem. Eles irão nos encorajar, porque Jesus disse, né, no Sermão do Monte, que os pobres de espírito e os que choram são pessoas cientes de seus pecados. Portanto, são humildes e misericordiosos em suas atitudes, em suas ações para com os outros. Ele tem fome e sede de justiça e sabe que ainda não encontraram, não alcançaram a justiça, não encontraram ainda a palavra de Deus de forma plena. Eu e você continuamos sendo pecadores. É isso que eu quero falar com você esta manhã. Nós continuamos sendo pecadores. No entanto, como nós falamos desde o início dos nossos estudos, nós recebemos poder quando desceu sobre nós o Espírito Santo. E esse poder através desse poder que o Espírito Santo nos capacita e nos qualifica, nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos nos afastar do pecado e não mais praticá-lo. Não é bom você ouvir isso? Não é bom demais você ouvir essas coisas? Saber que quando você reconhece o seu pecado, você deixa de lado o orgulho, a hipocrisia, né? Você passa a ser alguém que não é moralmente superior a ninguém, mas você passa a se conhecer como o maior dos pecadores, como o pior dos pecadores, aquele que precisa da ação de Deus na sua vida, né? Transformando o nosso ser, fazendo com que nós possamos, daqui uns dias, né, quando Jesus voltar, sermos encontrados bem-aventurados. E é isso que nos diz o Sermão do Monte, né? Jesus disse que bem-aventurados são os pobres de espírito e os que choram, né? Porque eles são cientes dos seus pecados. Eles sabem que carecem da presença de Deus, carecem da ação de Deus, da transformação que somente Deus pode fazer nas nossas vidas. Jesus também, ele contou algumas parábolas e ele citava alguns personagens de forma a que os ouvintes dele pudessem entender de forma com que fosse algo marcante na vida deles. Por exemplo, Jesus cita a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, lá em Lucas 18, né? Ele diz, desculpe, para os judeus o contraste entre o fariseu e aquele que era o odiado cobrador de impostos não poderia ser pior ou não poderia ser maior, porque o fariseu era aquele que batia no peito e se exaltava por tudo que ele acreditava que ele estava fazendo e por isso ele era beneficiado, enquanto o cobrador de impostos era alguém odiado, era alguém que era tido como aquele que estava traindo o povo, né? Então ele era posto de lado, né? Na parábola do filho pródigo nós vemos a mesma coisa, vemos o filho que deixou todas as coisas, ele pediu ao pai a herança antes mesmo que o pai estivesse morto, e ele mostra para nós também a figura de um filho que ficou. E quando Jesus conta essas duas parábolas, ele mostra na verdade que o cobrador de impostos era aquele que precisava do perdão,
era aquele que precisava da transformação que Jesus fazia. Da mesma forma, o filho pródigo é aquele que voltou e achou os braços do seu pai abertos, pronto para abraçá-lo com um abraço caloroso, dizendo: filho, eu perdoo você. E assim somos eu e você, nós somos o pior dos pecadores. Nós precisamos desse encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós, para que nós possamos fazer cair estes pecados que nós muitas vezes nem imaginávamos que estaríamos praticando. Não é? Porque Deus, Ele odeia o pecado. Ele ama aquele que anda na retidão, mas Ele odeia o pecado. Ele não faz pacto com o pecado, Ele não se alia, não se ajunta ao pecado, porque Ele é santo. Ele é santo e Ele não se suja, Ele não se contamina. E assim eu e você devemos ser pessoas que estão prontas a dizer não ao pecado, a dizer não à sua própria vontade, a dizer não àquilo que o mundo te oferece, a dizer não àquilo que Satanás tem colocado à sua frente, e de repente você se vê caindo. Mas nós temos algo muito bom, que é o Espírito Santo morando em nós, nos dando o poder para dizermos não ao pecado. Então, existe aqui uma pergunta muito interessante, que é o tema desse nosso estudo. E agora? Ou seja, e agora que eu sei de tudo isso, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Quais as atitudes que eu preciso tomar? Que direção eu preciso tomar? Aonde que eu preciso me consertar? Isso é, com certeza, algo que nós precisamos fazer. A partir do momento que eu descobri um pecado que eu estou cometendo, e de repente eu ainda não tinha ciência dele, mas agora eu descobri, eu preciso fazer um conserto, eu preciso pedir perdão a Deus, eu preciso agora não mais praticar este pecado. Então, nós vamos concluir aqui esse último capítulo com uma referência a um sermão de Thomas Chalmers, que o sermão era a força expulsora de um novo amor. A força expulsora de um novo amor. A pergunta natural é: como crescemos nesse novo amor? Como crescemos nesse novo amor? Ele é resultado de uma conscientização cada vez maior de que continuamos pecando e também de que Cristo mostrou o seu amor, de que continuamos pecando e também de que Cristo mostrou aí o seu amor por nós e Ele morreu também por esse pecado. Então nós continuamos pecando. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós não vamos parar de pecar. É lógico, o pecado será um acidente nas nossas vidas. O pecado será algo que a gente não esperava e de repente aconteceu. Não será algo premeditado, não será, vou fazer isso porque aquilo. Não, será sim um acidente, mas eu sou um ser humano ainda. E eu não estou totalmente livre do pecado. Mas Cristo, Ele mostrou o seu amor por nós ao morrer também pelo pecado que nós ainda iremos cometer. Então, na história de Lucas, sobre a mulher que lavou os pés de Jesus e ungiu, enxugando os pés de Jesus com o próprio cabelo, Jesus ele afirma que aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E ele disse daquela mulher: esta mulher, ela ama muito, porque muito ela foi perdoada. Então, Jesus mostrou o contraste aqui entre Simão, um fariseu, e aquela mulher. Disse: Simão, você irá amar pouco, porque pouco você foi perdoado. Porque ele cometeu menos pecados? Não, porque ele não reconhecia os seus pecados. Simão era um fariseu e ele acreditava que ele não era um pecador.
ao contrário daquela mulher, ela acreditava que ela precisava de Jesus Cristo. Por isso se humilhou, lavando os pés de Jesus e enxugando com os próprios cabelos. Jesus disse, ela será muito amada, porque ela tem muitos pecados e deles ela foi perdoada. E quando nós olhamos para nós, né, quando você olha para si mesmo, quando eu olho para mim, eu preciso me ver como essa mulher. Eu preciso me ver como aquele cobrador de impostos. Eu preciso me ver como aquele filho pródigo. Eu preciso me ver como tantos outros personagens da Bíblia que se viu como pecador e o pior dos pecadores. Nós precisamos nos ver pessoas que precisam de Cristo, precisam do sacrifício de Jesus Cristo, pessoas que precisam ser revestidos pelo sangue de Jesus Cristo. Assim, nós temos de ser honestos e humildes o bastantes para admitir os nossos pecados sutis e não vivenciar o amor que resulta do perdão desses pecados. Sabe, para nós lidarmos com esses pecados, nós temos que encará-los de frente. Nós temos que olhar para nós e dizer, olha, eu cometo esse pecado, ou eu cometia até hoje esse pecado, mas a partir de hoje, Senhor, me dê força. Senhor, transforme a minha vida. Eu preciso do Senhor, porque eu sou o pior dos pecadores. Sabe, o pior pecado que existe, em termos práticos, é negar a existência desses pecados em nossa vida. O pior pecado que existe é nós negarmos a existência desses pecados em nossa vida. O pior pecador é aquele que não reconhece o seu pecado. Não podemos lidar com eles sem admitirmos a presença deles. Sabe, o primeiro passo para lidarmos com qualquer pecado é reconhecermos a existência e nos arrependermos de tê-lo praticado. Nós precisamos reconhecer a existência do pecado. Você já deve ter ouvido falar que aquelas pessoas que são dependentes químicas, por exemplo, elas não conseguem sair da dependência química enquanto elas não reconhecem que elas são pessoas dependentes daquela química, seja da droga, seja do álcool. Elas precisam reconhecer que elas carregam essa dependência. Enquanto elas não reconhecem isto, elas continuam escravas desta dependência química, desta droga, do álcool. E assim, tantos outros problemas nos quais nós nos encontrarmos. Da mesma forma é o pecado. Nós conversamos várias vezes sobre isso ao longo desses estudos, né? Muitas vezes nós mudamos até o nome do pecado, falamos que é um probleminha, né? Falamos que é uma crise que eu estou enfrentando e a gente não consegue olhar como pecado e nós nos afundamos cada vez mais. Nós precisamos olhar para o pecado como pecado. E assim nós iremos conseguir combatê-lo de frente. Nós iremos conseguir dizer não a ele. Sabe, a carne, ela não desiste tão fácil. Se eu falar para você que hoje você vai orar a Deus se arrependendo verdadeiramente e que amanhã você não será mais tentado por aquilo que você vinha praticando, é mentira. Porque não vai acontecer de uma hora para outra. Essa luta, ela é diária. Nós precisamos buscar o que nós na Igreja do Nazareno chamamos de inteira santificação. É nós estarmos dia após dia colocando as nossas vidas diante de Deus para que nós sejamos verdadeiramente purificados por Ele, limpos, ter uma vida santificada de verdade. A carne, ela não desiste tão fácil. Muito pelo contrário, né? E usando uma expressão de Paulo, nós temos que matar o pecado. Você pode dar uma olhadinha depois aí, Romanos 8, versículo 13,
Colossenses 3, versículo 5. Né? Além disso, nós desenvolvemos o hábito de pecar. Nós desenvolvemos o hábito dos maus pensamentos, da ansiedade, da autocomplacência, de atitudes críticas, de fofoca, de coisas semelhantes a essas. E agora, o que fazemos daqui para frente? Como aplicaremos a mensagem global de todos esses estudos que nós tivemos até aqui? Como? E eu estou mostrando para você que a primeira forma de nós combatermos isto é nós reconhecermos que somos pecadores e que cometemos esse ou aquele pecado. Muitas vezes até sem perceber, eu fazia aquilo. E você tem que falar, realmente, eu cometi esse pecado. E eu continuo cometendo esse pecado, mas eu não quero mais, e agora? Eu preciso reconhecer, eu preciso lutar contra ele. Será uma luta diária. Até o dia em que você olhará e falar assim, olha, faz tempo que eu não cometo mais esse pecado. E o triste para mim, para você como ser humano, é que sempre pecados e pecados irão bater à nossa porta. E por isso nós devemos estar sempre vigilantes. Por isso nós precisamos estar sempre conectados a Jesus Cristo. Por isso nós precisamos sempre estar ligados com o nosso Deus, através do Espírito que mora em nós. Através do Espírito Santo que faz de mim e de você a habitação dele, morada dele. Então, nós esperamos que durante todos esses estudos sobre pecados intocáveis, você tenha orado sinceramente a respeito de cada um desses pecados dos quais você se viu dentro dele, pedindo que Deus possa mostrar a você a presença dele, desse pecado, na sua vida. E agora, seria bom, então, nós fazermos uma retrospectiva e em oração, né, para que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, nos iluminar e falar, opa, ei, você pratica isso aqui, hein? Para que daí nós possamos ter, vamos dizer assim, uma certa facilidade de colocar diante de Deus aquilo que nós precisamos colocar, que é uma vida arrependida, um coração contrito, um coração quebrantado, nos colocando diante da vontade de Deus. Então eu quero mostrar para você, ou lembrar a você, alguns desses pecados sobre os quais nós conversamos. Veja, nós não conversamos sobre todos os pecados que nós temos listado neste livro, mas conversamos sobre os principais deles. E eu quero mostrar para você quais foram esses. Então vamos aqui fazer uma retrospectiva, um resumão desses pecados. E eu peço que nesse momento você esteja em oração, para que Deus possa mostrar para você, olha, você tem agido assim, para que você possa consertar isso. Vamos lá. O primeiro que nós conversamos foi a impiedade. Lembram? A impiedade, o que era impiedade? É nós não reconhecermos a ação de Deus nas coisas, e nós agimos como ímpios, fazermos planos sem primeiro perguntarmos a Deus se era aquilo que Ele gostaria para nós. Não incluirmos, antes de qualquer coisa, Deus nos planos. Né? Porque a palavra de Deus fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta correta vem do Senhor. Por isso nós precisamos agir com piedade, não com impiedade. Primeiro consultando ao Senhor a palavra de Deus, para sabermos o que nós precisamos fazer. Aí depois nós conversamos sobre ansiedade e frustração. A ansiedade, o que nós temos ouvido nos últimos anos, é que ela é o mal do século. As pessoas estão muito, mas muito ansiosas. Né? Somos a geração do fast food. Né? Nós passamos numa portinha e pedimos o nosso lanche, né? Na outra nós pagamos e na outra nós pegamos e já saímos comendo. Nós não temos aí mais aquela paciência para esperar o feijão cozinhar, o arroz ficar pronto. Nós queremos tudo na hora e nós nos frustramos quando não fica tudo pronto na hora.
Em seguida, nós falamos sobre a insatisfação. Somos insatisfeitos com todas as coisas. E olha que nós temos muito, mas nós olhamos só para aquilo que nós não temos, enquanto o que nós temos é sobremaneira maior. Falamos sobre a ingratidão, porque a insatisfação, ela traz consigo a ingratidão. Nós não conseguimos ser gratos nas situações difíceis. Temos passado por dias difíceis, não é? E nós só conseguimos ser ingratos, ser ingratos para com Deus, não conseguimos agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito por nós. Só reclamamos, murmuramos sobre aquilo que aos nossos olhos Ele deveria fazer e não tem feito. Falamos do orgulho, né? Do falso moralismo, o orgulho de alguém que tem uma doutrina correta. Eu sou cristão, né? Eu falo sobre o amor de Cristo e a doutrina que eu prego é a correta. O restante vai tudo para o inferno. Falamos do orgulho das realizações. Eu sou bem-sucedido por isso e por aquilo. Né? Falamos do espírito independente. Nós acreditamos que não precisamos de Deus para nada. Falamos também do egoísmo, sobre os nossos interesses. Nós muitas vezes passamos por cima das pessoas para que o nosso interesse seja algo real para nós. E nós renegamos o interesse das outras pessoas. Preocupamos apenas conosco. Nós preocupamos com o nosso tempo, preocupamos com o nosso dinheiro, nós agimos com falta de consideração para com as outras pessoas. Falamos também do descontrole. O ser humano hoje ele não tem sido controlado, ele não tem tido controle, domínio próprio. Ele não consegue se controlar ao comer, ao beber. O temperamento dele é explosivo, ele fala, olha, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu não quero saber. Às vezes o temperamento dele não é explosivo, ele é quieto demais, fala, não, eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim, tadinho de mim, ó vida, ó céus. A nossa vida financeira, ela é descontrolada. A nossa vida financeira, ela... Misericórdia. Nós não conseguimos controlar o tempo que a gente passa de frente ao celular, à televisão, à internet. Nós temos compulsão por comprar e comprar e comprar. Somos seres descontrolados. Nós também somos impacientes e irritados. Falamos da impaciência e da irritabilidade. Não temos paciência para nada e com ninguém. E a paciência ela nos leva a ficar irritados. Nós também falamos da ira. E o último que nós falamos foi sobre as ervas daninhas da ira, onde nós falamos do ressentimento, da amargura, da inimizade, da hostilidade e do ódio. Bom, falamos sobre isso e ficamos sem falar sobre pelo menos mais 4 deles, dos quais eu não vou falar aqui. Quem sabe a gente consegue voltar num outro tempo falando sobre isso. Então, quando a gente revisa essa lista, nós precisamos continuar pedindo a Deus que Ele abra os nossos olhos para enxergarmos aqueles pecados que eu e você toleramos ou nós negamos que eles não existam em nossa vida. Nada, veja, nada substitui a humildade e a confissão sincera dos nossos pecados como o primeiro passo para lidarmos com eles. Vou repetir isso para você. Nada substitui a humildade e a confissão sincera dos nossos pecados como o primeiro passo para lidarmos com eles. Lembra o que eu falei para você lá no início? O pior pecador é aquele que não reconhece que ele é pecador. Porque quando nós não reconhecemos que somos pecadores, nós acreditamos o seguinte: eu não preciso ser perdoado de nada. Se eu não preciso ser perdoado de nada, eu não peco. Se eu não peco, estou de boa. Vou para o céu direto, né, pastor? Vou para o céu direto,
E muitas vezes nós vivemos dessa forma. Nós fizemos alguns exercícios ao longo destas lições. E eu espero que você tenha feito. Eu fiz alguns deles. Tive que ouvir e engolir seco. Né? Você lembra quando nós pedimos a você para avaliar com outras pessoas a presença desses pecados na sua vida? Você se reuniu com o seu cônjuge, aí com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, e perguntou para ele, e aí, eu faço cometo algum desses pecados aqui com vocês? Como que eu sou frente à impiedade? Como que eu sou frente ao orgulho? Como que eu sou frente à ira, à irritabilidade? Porque nós estamos conversando sobre e agora? Agora que eu conheço esses pecados sutis, por que eu não consigo me desvencilhar deles? Às vezes pode ser que você não tenha feito de forma sincera nenhum desses exercícios de perguntar, de se avaliar, de se questionar. E quando nós sugerimos a você que fizesse esse exercício, que você pudesse ouvir, mas sem responder. Difícil, né? Você ouvir que você é uma pessoa impaciente, sem poder responder isso. Você está lá do lado da sua esposa, fala, e aí meu amor, meu bem, minha vida, como que eu sou aqui com a impaciência? Você é o homem mais impaciente que existe. Você não consegue se controlar. Se você resolver retrucar, daqui a pouco você vai mostrar que realmente você era alguém como ela estava falando para você. Por isso o exercício ele leva a mim e a você a ouvir e retendo, e pedindo a Deus que possa transformar a sua vida, porque nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser transformados. Então, se você quiser, peça-lhes que para avaliar você em cada área de acordo com uma escala. Vou te dar uma escalazinha aqui, ou uma escala, como você pode ser classificado aí dentro desses pecados que nós conversamos. Primeira escala é sem problema, ou seja, você não tem esse problema. Sem problema. O segundo, problema ocasional, ou seja, de vez em quando você se irrita, você é impaciente, você tem ódio, ira. Sem problema, problema ocasional, problema frequente. Você está ali, vira e mexe, você está caindo naquele pecado. Ou a sua vida se reduz a isso. Ou caracteriza a sua vida. Este pecado caracteriza a sua vida. Você é assim, você é irado. Você é impaciente, você é orgulhoso, você é impiedoso. Você age dessa forma. Então, sem problema, problema ocasional, problema frequente, caracteriza a sua vida. 4 níveis para que você possa aí poder se policiar, pedir perdão a Deus e agora pedir que Ele mude o rumo da sua vida. Sabe, mesmo que você discorde da avaliação, aceite com humildade. Talvez Deus esteja usando a outra pessoa para revelar o problema que você acredita que não tem, ou o pecado que você admite não ter. Eu quero chamar você também para revisar os 6 passos, ou melhor, os 7 passos que nós conversamos no capítulo 6. Você vai dizer assim, mas pastor do céu, não lembro quais são esses passos não. Calma aí, daqui a pouquinho eu vou falar para você quais são esses passos. Passos que vão levar você a fazer uma autorreflexão sobre esses pecados, sobre você se tratar frente a frente, rosto a rosto, com esses pecados. Caso você se sinta esmagado, de atenção especial ao primeiro passo, que é tratar o pecado sobre o contexto do Evangelho. Lembre-se de que a sua santificação ela é progressiva. Lembra, eu falei agorinha para você sobre a nossa santificação, sobre a inteira santificação, sobre o processo de santificação no qual nós estamos inclusos. Você foi mudado por Deus através da ação do Espírito Santo
através do sacrifício de Jesus Cristo. E agora você tem que buscar a inteira santificação, andar de acordo com a vontade de Deus, estar de acordo com a vontade de Deus a todos os instantes. Você pode não acreditar nisso, mas o mundo vive de olho em nós. O mundo está sempre olhando para você. Você que se diz cristão, que vive uma vida pautado na palavra de Deus, o mundo está olhando para você. E se você age, mínimo que seja, fora da vontade de Deus, o mundo vai apontar o dedo para você. O mundo vai falar: ei, você não diz que é crente? Aí o evangélico aí, ó. Aí, ó, na época que eu era criança, falava: aí o Bíblia, ó. Aí o cristão. O mundo está de olho em nós. Podemos achar que os nossos pecados sutis, eles estão escondidos dos olhos do mundo, mas não estão. De alguma forma, o mundo vai enxergar em nós esses pecados. E o pior de tudo é que a palavra de Deus, ela será difamada. Não é simplesmente o seu nome, não é simplesmente o meu nome, mas é o próprio Deus. A palavra de Deus, o cristianismo, aquilo que nós entendemos como verdadeiro cristianismo, estará sendo colocado em xeque-mate. As pessoas olham para nós e se elas veem os nossos pecados sutis, elas vão nos rotular como santarrões ou como santo do pau oco. Por isso nós precisamos saber lidar com os pecados, deixando-os de lado, reconhecendo, pedindo perdão, retrocedendo, não fazendo mais. Então eu quero mostrar para você aqueles 7 passos que eu disse para você agorinha, que nós precisamos fazer para lidarmos com o pecado. Veja só. Nós precisamos usar o Evangelho. O que significa isso? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui o meu texto. Uma aguinha. Nós precisamos lidar com o pecado sempre no contexto do Evangelho. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer: olha, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos estar em sintonia com aquilo que Deus requer de nós. Em segundo lugar, nós precisamos depender do poder capacitador do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem irá nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. Então nós precisamos depender do Espírito Santo. Sempre. Nós precisamos também, em terceiro lugar, reconhecer que temos responsabilidade de dar todos os passos práticos na luta contra o pecado. Precisamos depender do Espírito, mas precisamos nós, com os nossos próprios pés, darmos os passos para vencermos o pecado. Lembre-se que eu te falei, o Espírito Santo nos capacita a dizermos não ao pecado. Em quarto lugar, precisamos identificar as áreas de atuação dos pecados aceitáveis, desses pecados sutis, dos pecados que nós temos chamados de intocáveis. Precisamos identificar as áreas de atuação dele nas nossas vidas. Que pecado eu tenho cometido? Quais desses eu tenho cometido? Em quinto lugar, aplicar os versículos específicos para cada um dos pecados sutis. Bom, caso você não se lembre, você pode voltar no nosso canal do YouTube, todos os estudos estarão lá. Se você teve aí a iluminação do Espírito Santo de que você tem, por exemplo, praticado a ira, a irritabilidade, o orgulho, a impiedade, volte lá, todos os nossos estudos estão marcados com os nomes. Você vai poder achar os versículos que nós citamos, a palavra de Deus, para que você possa vencer o pecado.
Em sexto lugar, orar continuamente sobre os pecados que toleramos. Lembre-se, eu falei para você, a carne, a nossa vontade, o nosso desejo, não vai deixar barato, não será fácil, mas também não será impossível nem difícil. Ou, se não vai ser fácil, vai ser difícil, mas não será impossível, porque o Espírito Santo de Deus mora em nós. Então nós temos que orar continuamente. E em sétimo lugar e último, envolver um ou mais cristãos em nossa luta contra os pecados sutis. Ou seja, a gente tem que compartilhar com pessoas de nossa confiança. Orar juntos. Falar, olha meu irmão, minha irmã, está difícil, me ajuda aqui. Vamos orar juntos. Quando eu precisar, eu vou ligar para você, eu vou procurar você, eu vou conversar com você. Nós precisamos compartilhar com pessoas que nós acreditamos. Logicamente, você não vai sair por aí compartilhando com qualquer pessoa, um problema seu, mas você vai compartilhar com pessoas que possam te acompanhar, com pessoas nas quais você possa confiar. Então, resumindo, nós precisamos usar o Evangelho, precisamos depender do Espírito Santo, precisamos reconhecer a nossa responsabilidade, precisamos identificar os pecados específicos, sutis, dos quais nós temos cometido, precisamos memorizar e fazer uso dos versículos apropriados, precisamos cultivar a prática da oração e precisamos chamar irmãos em Cristo para estarem ao nosso lado. Bom, então hoje nós conversamos sobre e agora? Então, depois que nós vimos todos esses pecados aí, e você acredita que agora você precisa de Deus, você precisa ser renovado, você precisa de perdão, você precisa se reconciliar com Deus, para que você possa se desvencilhar do pecado. A luta será diária, meu querido, minha querida. A luta será constante, mas o Espírito Santo é com você. Deus é contigo. O sacrifício de Cristo é suficiente. O sacrifício que Cristo fez foi pelo pecado que você já cometeu e pelo pecado que você ainda irá cometer. Mas é necessário que quando esse acidente ocorra na sua vida, você peça perdão, você se reconcilie com Deus, você se coloque diante dele para que você possa não mais estar pecando, não mais estar aliado a estes pecados que têm destruído a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus esta manhã possa falar ao seu coração e você possa fazer desse ano, um ano que está aí começando, um ano de renovo, um ano onde o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você te dê vida nova, te faça brotar novamente, porque você tem que estar arraizado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Você precisa desse renovo, eu preciso desse renovo. Para que isso aconteça, se Deus ele não compactua com o pecado, e se eu estou em pecado, Ele não estará pactuando comigo, com aquilo que eu faço. Mas a partir do momento que eu me arrependo, me entrego a Ele e resolvo não mais andar de acordo com a minha vontade, de acordo com aquilo que o mundo me oferece, de acordo com as tentações de Satanás, e sim andar de acordo com a vontade do Espírito Santo, o renovo de Deus estará acontecendo na minha vida e na sua vida. Que Ele te abençoe e que esse domingo seja um domingo diferente para a sua vida. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até mais.